Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, deixo o convite para você que nos acompanha aqui seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos exclusivos e complementares aos episódios no Instagram. Todos os relatórios aqui do Research e da Macro ficam disponíveis no Telegram e mais recentemente a gente também iniciou uma presença no TikTok, então fica também o convite. Hoje a gente estreia uma editoria nova aqui, um conteúdo novo, que é o Itaú Views Aftermarket. A ideia é fazer uma espécie de um balanço da Bolsa Brasileira nesse primeiro trimestre do ano, comentando um pouco o desempenho dos setores, tentando comentar o que influenciou os movimentos da Bolsa no período. E a gente traz também o resumo de algumas análises e recomendações do time de estratégia aqui do Research e comenta também um pouco de comportamento de mercado, um pouco dos fluxos pela ótica da área de sales aqui da corretora do Itaú BBA. Então, para participar desse primeiro episódio do Itaú Views Aftermarket, a gente conta com as participações do Guilherme Gonçalves, que é da área de Equity Sales aqui da corretora do Itaú BBA, e do Daniel Gever, que é o estrategista-chefe no Research do Itaú BBA. Daniel, Gui, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa. Bom, Daniel, para a gente começar, após patamar nominal recorde na virada do ano ali de 2023, o Ibovespa teve uma queda no primeiro trimestre desse ano, então acho que para a gente começar, seria legal comentar o que acabou impactando a Bolsa e ocasionando nessa queda aí de aproximadamente 5% no período. Não, legal, acho que o mundo, as bolsas globais foram bem no primeiro trimestre, e quando você olha o que foi bem, o mercado olha muito fatores de investimento, e um fator que foi o fator de momentum foi o destaque. Dentro do fator de momentum, dois setores foram destaques lá fora, o setor de tecnologia e o setor de energia, de oil and gas. E aqui a gente teve alguma questão idiosincrática, que foi, os índices brasileiros têm poucas ações de tecnologias no índice, isso vai mudar agora com a entrada no MSCI no meio do ano, então a gente perdeu um pedaço dessa alta. E segundo, teve uma questão de estatal de petróleo brasileira, a Petrobras, né, que não foi tão bem e não acompanhou os mercados lá fora. A gente conseguiu capturar isso pelas juniors, algumas outras de óleo aqui no Brasil. Além disso, eu acho que teve uma questão de o mercado esperava que emergentes performassem melhor por causa do Fed. E o Fed, no início do ano, você estava esperando que tinha uma queda de juros começando em março, as we speak está em junho e tem algumas dúvidas sobre isso. Então você tirou um pedaço daquele retorno ao que a gente chama de risk-on, né, de a propensão ao risco do mercado. E teve também uma questão, se você olhar setor de minério, também explicou quase metade da queda do índice. Então foi uma questão um pouco de não ter pego os índices e algumas questões específicas de ações globais. Dito isso, a gente acha que bolsa, num mundo que você tem bolsa negociando a 10% de prêmio para o histórico, que são as bolsas internacionais, o Brasil tem 20% de desconto para o histórico. Então a gente acha que é interessante quando olhar no relativo, mas acho que foram esses fatores. E talvez um último ponto aqui, só o mercado estava sobrealocado em Brasil. Se você pegar os gestores de mercados emergentes, estavam acima da média do benchmark já, muito por ter tido uma compra lá no final de novembro e dezembro. Bom, e pegando esse gancho, Guilherme, a gente viu um forte outflow aí do investidor estrangeiro. Como é que você resumiria os fluxos de investimento aí nesse primeiro tri? Acho que foi duro, assim, acho que o investidor estrangeiro ele já tirou aproximadamente 5 bi de dólar da Bolsa nesse primeiro tri. Isso é mais da metade do que entrou no ano passado inteiro, né? Então foi forte, acho que boa parte justificado pelo Daniel falou, eles estavam um pouco sobrealocados em Brasil no final do ano passado e reduziram drasticamente as posições nesse primeiro tri. E esse fluxo também tem vindo do Brasil, né? A gente teve uns resgates relevantes da indústria de hedge funds local, foram 30 bi no ano, então quase 10 bi, um pouco menos de 30 bi, vai 10 bi mais ou menos no mês. Os FIIs também sofreram menos, lógico, mas teve 3 bi de resgate. Então acho que a indústria como um todo é net vendedora, né? Então você vê isso se refletindo nos preços de alguns ativos assim muito claramente.
E aproveitando esse recorte trimestral também, Daniel, o que a gente pode resumir aí da temporada de balanços que a gente teve agora? Algum destaque positivo? Ela ajuda a gente a projetar os próximos passos da Bolsa de alguma forma? Eu diria que a temporada foi neutra para levemente positiva. O que eu quero dizer com isso? 2023, se você pegar o ano, foi um ano de queda acumulada de lucro das empresas versus 2022. Quando a gente fala com o investidor estrangeiro, ele quer ver crescimento de lucro. E o que a gente viu tirando Petro e Vale, a Bolsa já cresceu o EBITDA e cresceu o lucro no quarto trimestre. Então isso a gente acha que é uma coisa positiva. Quase 70% das empresas da Bolsa tem crescimento de lucro ano contra ano já no quarto tri. Então isso é uma coisa que a difusão está melhorando. Olhando para frente, eu acho que isso é quase... A gente vai fazendo um checklist, assim. Se o primeiro tri se confirma, se o segundo tri se confirma, a nossa expectativa é que o Brasil, em termos consolidados, ele volte a crescer lucro duplo dígito em 2024. Nosso número, a gente tem 13% de crescimento de lucro. Quando a gente olha geralmente crescimento, a gente gosta de olhar três coisas. Se esse mercado cresce acima dos peers, então Brasil crescendo 13%, Latex Brasil cresce alguma coisa ao redor de 5%, a gente está crescendo acima dos pares da América Latina. Se a gente tem revisão positiva ou negativa de lucro, aqui estava muito negativo no segundo... até setembro, outubro do ano passado, melhorou um pouco, agora a gente está meio que próximo de 0-0 na revisão de lucro consolidado da Bolsa, então você já pelo menos tem um patamar que você olha. E um terceiro predicado está tendo aceleração ou não nos resultados das empresas, né? A segunda derivada melhorando. Isso a gente está vendo melhorar, então a temporada meio que confirmou uma tendência ali levemente positiva no quarto trimestre. Eu acho que o crescimento de ano do lucro de 2024, ele é um pouquinho mais focado em redução de despesa financeira, uma leve melhora de margem, mas ele ainda não é um crescimento de top line, né, de tão forte, porque o PIB nominal brasileiro, nossa estimativa de PIB real, né, cresce 2%, pegando mais uma inflação ali 3,5%, 4%, você está falando de um PIB nominal crescendo próximo de 6%, não é um crescimento duplo dígito. Então vem muito mais da desalavancagem financeira, o crescimento de lucro em 2024. Legal, e pegando como gancho final da tua última resposta, Gui, dos resgates aí da indústria local, queria tentar comparar um pouco a indústria local, tanto falando de fluxos quanto falando de desempenho, se a gente comparar, em média, desempenho de gestores contra o índice, falando um pouco comparativamente por classe de ativos aí, bolsa com renda fixa, o que você pode comentar com a gente? Tá. A indústria local está com muita dificuldade de outperformar os ativos de renda fixa, né? Hoje você tem uma NTNB aí pagando IPCA mais 5,90, você tem várias debêntures incentivadas pagando B mais 0,30, mais 0,40, então vai dar 6,30, 6,40, isento de imposto de renda, né? Então, quando você olha a performance dos multimercados, principalmente, né? A Bolsa, você tem uma correlação evidente, lógico, mas olhando bem o portfólio dos multimercados, que eles não deixam de ser uma proxy de CDI, e a turma olha como alternativa a uma renda fixa, tá difícil. E a gente tem agora, com o fim da tributação dos fundos exclusivos, uma dúvida de como é que, para onde é que esse dinheiro vai, né? Então, talvez essa onda de resgate se intensifique no segundo tri, e eu acho que boa parte dessa migração ela vai para esses ativos isentos, né? O cara perde esse benefício fiscal que ele tinha no fundo exclusivo, boa parte da alocação das carteiras boa parte da alocação das carteiras é nos hedge funds, então eu acredito que isso migre para essas debêntures incentivadas, os CRIs, os CRAs, LCAs, LCIs, por mais que existe um movimento também do governo de tirar um pouco desse incentivo, né? Então, o lastro deve cair, mas ainda assim tem uma migração grande, né? E quando você olha a performance da Bolsa no geral, o high da Bolsa no Brasil foi dia 29 de dezembro de 2023, foi 134 mil pontos. Quando você olha a Bolsa hoje, ela está 5% abaixo do high, né? Só que existe uma discrepância muito grande da Bolsa da tela para os ativos que os investidores de fato têm, né? Sempre fico brincando que tem duas bolsas. E o que eles têm? Utilities, nomes domésticos. Então você pega nomes de utilities, por exemplo, Energias Equatorial,
estão caindo 10%, 11% no ano. Localiza cai 15% no ano. Arezzo cai 12%. Então, assim, você tem... Quando você olha a composição das carteiras, a queda é muito mais relevante do que esses 5%, né? Então, tá duro, mas eu acho que aí também que você tem oportunidade, né? Então, você tem que... O investidor que tem um horizonte de investimento mais longo, menos curto prazista, e eu sei que está muito difícil nesse momento não ser curto prazista, mas para quem tem um horizonte maior, eu acho que tem muita coisa aqui que vai dar oportunidade, né? E o gringo, assim, você vê que o gringo ele tem uma alternativa de investimento que muitos brasileiros começaram a também investir lá fora, mas o gringo tem uma alternativa clara, que é o mercado americano. Você pega, assim, as Mag 7 lá, a performance dessas ações estão estelares, né? A Nvidia sobe 80% no ano, Meta sobe 50% no ano. Então, quando o cara global olha Brasil, né, ele olha muito num play de fechamento de taxa de juros, que ainda não veio. Acho que vai vir em algum momento, acho que a taxa terminal no ano vai ficar na faixa de 9,5, 9,75 ali, mas ainda assim é alto, né? Então essa migração para a Bolsa, ela deve demorar um pouquinho mais para acontecer. Mas, novamente, eu acho que é uma baita oportunidade para quem tem tempo aí e quem aguenta essa volatilidade de curto prazo. Não, perfeito. O Guilherme até exemplificou como a queda das carteiras estão mais acentuadas do que a queda da bolsa pelo índice, né? Isso linka um pouco com o relatório que vocês escreveram de empresas com vantagens competitivas, né? Acho que o investidor está tentando fazer esse exercício de stock picking para conseguir um alfa ali e ter bons resultados, protegendo sua carteira. O que esse relatório traz de insight interessante para o cara que está fazendo esse exercício? Que tipo de premissa ele deve olhar? O que ele deve considerar quando ele faz a escolha das ações? Uma boa pergunta. Quando a gente olha o que é uma empresa com vantagem competitiva, é você escolher empresas que tenham uma consistência de retorno sobre o patrimônio ao longo do último ciclo. Aqui a gente olha um ciclo mais curto no Brasil, um ciclo de 3, 4 anos. Então, na média, se você conseguir ter uma rentabilidade sobre patrimônio acima de 15% de maneira consistente, você está conseguindo ter o que a gente chama de passar o teu custo de capital, ter um spread acima do custo de capital. Quando você faz essa análise para a Bolsa Brasileira, mais ou menos 25% da bolsa passa somente. Então não é fácil você conseguir ter esse tipo de spread. E a gente usa isso para montar nosso portfólio. Então depois a gente até pode comentar um pouquinho de ações de portfólio, mas passaram nesse crivo, e depois se alguém tiver interesse até de receber, entrar no nosso mailing, 36 empresas, que são, na média, do setor financeiro. Então o setor financeiro é um que tem bastante vantagem competitiva. Setor de consumo tem diversas empresas, e o setor de infraestrutura, setor elétrico também tem empresas assim nesse ponto. Então é você olhar quem tem rentabilidade do seu patrimônio de maneira consistente ao longo de um ciclo. Obviamente a gente está olhando o passado para tentar projetar o futuro. Então se eu tiver um conforto que esse cara entregou no passado, eu tenho um pouco mais de conforto do futuro. Então eu acho que esse é o relatório que traz, e a gente faz várias maneiras de se está precificado ou não. Então, por exemplo, o setor bancário, o setor financeiro no Brasil, ele negocia em linha com o mercado de emergentes, porém o ROE do sistema brasileiro é muito melhor. O ROE, né, rentabilidade, return on equity, rentabilidade sobre patrimônio do sistema financeiro brasileiro é 17%, 18%. Para você ter uma ideia, mercados emergentes é 11, 12 e negocia com o mesmo nível de multa. A gente acha que aqui deveria ter um re-rating relativo a isso. Esse relatório tenta trazer um pouco como olhar e como fazer esse tipo de conta. Perfeito. E quando a gente olha para o teu portfólio de ações, como ele se comportou nesse primeiro trimestre mais difícil para a Bolsa? A gente iniciou a cobertura, né, ali do portfólio em novembro, então bate da madeira que a gente tem conseguido outperformar de maneira consistente o índice. Eu sei que é um prazo pequeno, mas é uma consistência de longo prazo que a gente procura aqui. Bolsa, no mesmo período que a gente iniciou, subiu próximo ali 1,5%, e o nosso portfólio das 10 principais ponderados subiu 8%. Então você conseguiu ter uma maneira consistente. Porque a gente olha, ao fazer a análise, a gente não olha só valuation.
a gente olha... Eu fico brincando que eu procuro o conjunto vazio. São empresas que tenham uma avaliação atrativa, empresas que tenham uma boa tendência de lucro e empresas que tenham uma boa qualidade nesse nível. Então, se você conseguir esse combo, a gente tenta procurar nesse universo. A gente fica fazendo esse stock picking, escolhendo desde o top-down, time de economia do Mário Mesquita, bottom-up, mais de 50 analistas olhando ali os cases aqui em 16 setores, e a gente em estratégia pegando essa parte quantitativa e pegando esses três subitens aqui para escolher o portfólio. Legal. E se a gente pegar sob a ótica da corretora, Gui, que empresas ou setores mais chamaram a atenção quando a gente pensa em investidor estrangeiro, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora aí que deram sustento a esse outflow aí que a gente viu? Eu acho que na ponta vendedora que chamou a atenção, assim, by far, foi financials, né? Então, B3, a gente teve um fluxo muito relevante na venda, a Bradesco tem um fluxo muito relevante na venda, e aí saindo um pouco do setor, acho que Vale também foi um papel que teve um fluxo de gringo forte de saída. Na ponta compradora, assim, você tem é bem pulverizado, né? Acho que e nesse ponto até como os locais, a gente vê uma convicção baixa de um call muito, muito grande, né? Então, o que a gente tem visto? Os locais aqui estão achando que é para comprar um papel, o cara compra o papel cai 2%, ele já vende tudo que ele comprou. Então, assim, ele está pouco propenso a tomar risco, né? Então, as convicções, no geral, estão muito baixas e isso está all over, assim, não é só do gringo, mas nos locais também. O que a gente teve de compra de gringo e foi relevante foi um volume bem específico em Natura, que eu acho que chamou bastante atenção do mercado. Ele ficou um tempo comprando os papéis, fez bastante preço, até anunciou uma posição relevante da empresa, mas eu acho que, novamente, aqui é muito mais pulverizado do que focado em algum setor, algum nome específico. Perfeito. E olhando para frente, Daniel, como você projeta a bolsa, tanto em termos de target para o índice, quanto movimentações gerais, e se você tivesse que fazer uma aposta aí pensando no portfólio, que ações você destacaria aí para esse próximo trimestre? Bom, a gente tem um target de bolsa 145 mil pontos para o final de 2024. Isso dá um retorno total de cerca de 20%, né? Hoje a bolsa está ao redor de 126, 127 mil pontos. Só que tem que lembrar que você tem mais um dividendo potencial da bolsa brasileira ao redor de 6, 7% a receber. Então a bolsa está pagando um dividendo interessante quando você olha o mercado. 3 grandes temas aqui e papéis para ter em mente. A gente acha que bond proxy, ou seja, ações atreladas à taxa de juros, que tem uma TIR real, uma taxa interna de retorno de duplo dígito, são interessantes. Aqui você consegue ver setor de infraestrutura como o setor elétrico, setor de shopping center. A grande pergunta que eu faço se eu perguntar para você gosta de NTN a próxima de 6%? Provavelmente você vai falar, pô, eu gosto. Então, esse tipo de empresa te dá 11, 12, 13% de taxa interna de retorno real, que é esse spread de quase 500 a 700 bips ali sobre uma NTN. Então, a gente acha legal. Exemplos de case que a gente gosta que estão no nosso portfólio. Uma Equatorial, que até ela sofreu recente, a gente acha que é interessante olhar com carinho. Uma boa locadora de capital. Sabesp, que vai ter a questão da privatização potencial, ela foi muito bem, mas a gente acha que privatizada ela pode valer acima do que a gente chama de ativo regulatório dela. Então esse é um dos temas ali que eu estou com receio de entrar em bolsa, entre nesse tipo de tema primeiro, não entre toda naquele beta mais alto. Segundo tema aqui, a gente acha interessante economia doméstica, mas com qualidade. Lembrando o relatório que você mencionou de vantagem competitiva. Empresas que tenham ROE bom, rentabilidade do seu patrimônio boa. Aqui tem 3 setores que a gente gosta, e daí exemplos de papéis. A gente gosta do setor bancário. O Banco do Brasil é um exemplo, a gente tem um basket de bancos ali. O Banco do Brasil é 4 vezes lucro, 10% de dividend yield. A gente gosta do setor de transportes. A Localiza é um exemplo, é uma empresa que está olhando, ela negociando ao redor de 12, 13 vezes lucro para o ano que vem. Ela negociava historicamente próxima de 20 vezes lucro, então tem uma simetria interessante quando você olha para além de 12 meses.
A própria Arezzo, né, que sofreu recente, a gente acha que é interessante, ela vai se fundir potencialmente com a Soma, vai virar uma empresa relevante e eu acho que vai começar a entrar no radar do investidor estrangeiro. Então eu diria que cíclicos de qualidade, outra coisa para se olhar, é onde vem o crescimento de lucro, vem de cíclicos de qualidade. E o último tema é, se a nossa tese de bond proxy não estiver certa, a nossa tese de ciclo não estiver certa, como é que eu consigo ter um carrego legal e ao mesmo tempo me proteger? Alguns setores específicos de commodities. A gente vem carregando Suzano no portfólio desde novembro. Agora ela começou a entrar no radar, teve a questão da surpresa positiva do preço de celulose e a nossa tese era que ela vai desalavancar com a entrega do grande projeto, né, de Cerrado que está acontecendo agora ao redor de maio e junho. Então a empresa de papel e celulose eu acho que é interessante olhar e eu acho que um setor que está subindo o preço recente é o setor, né, que até o mundo negociou, né, um aumento foi o setor de oil and gas, de petróleo. Aqui a gente gosta de Prio, que é uma júnior, mas com crescimento grande, que cresce 15%. Então ele é um portfólio que ele tem um balanceamento de calls locais e internacionais, ele cresce acima da bolsa, ele tem uma qualidade de retorno acima da bolsa por um valuation não tão diferente da bolsa. Então a gente faz, nesse sentido, a gente acha que consegue ter, pelo menos é o que tem sido demonstrado, um alfa, né, relativo comparado ao Ibovespa com isso. Não, eu acho que a gente conseguiu falar bem. Eu não sei se tem algum outro ponto para adicionar. Não sei se era a parte macro, tem alguma coisa para ficar no radar. Acho que esse ponto é legal, nos próximos trimestres que podem impactar aí essas Você tem projeções. coisas boas e ruins de macro. Se você perguntar assim, consolida o macro na nossa cabeça é levemente positivo para a bolsa. Por que ele é levemente positivo para a bolsa? Você tá saindo uma Selic média acima de 13 em 2023, indo para uma Selic média esse ano 10 e alguma coisa ao longo desse ano. Isso aí vai influenciar e vai melhorar o resultado das empresas. Sobra mais para o acionista do ponto de vista. PIB foi levemente revisado para cima, né? O nosso time tinha 1,8% de PIB e subiu para 2%. Crédito ao consumidor está melhorando ao longo da cadeia do sistema financeiro. Então, acho que essa é a parte boa do macro. A parte ruim é o mercado sempre fica com um pouco do medo do fiscal. Então, o que se monitora? Se o déficit primário será menor do que ele foi ano passado. Ano passado, se você pegar, foi um déficit ajustado por precatório de 1,3%, 1,4% do PIB. O governo diz que vai ser zero, o mercado é um pouco mais conservador, acha que vai ser alguma coisa ao redor de 0,7. Se for nessa direção, acho que as curvas de juros já estão embutindo um prêmio mais alto que deveria ser nesse sentido. Então, quando eu vejo o macro na nossa cabeça, o macro olhando ali para 12, 24 meses, ele é levemente positivo para a Bolsa. É isso, a gente falou bastante de Brasil, né? Mas tem algumas preocupações macro lá fora, que enfim, ontem são notícias sobre uma possível guerra, Israel, o Irã entrando, então, assim, são preocupações latentes que podem impactar preços de petróleo, inflação no mundo, e, evidentemente, que eu acho que é o que mais impacta os investimentos de maneira geral, é o juro americano, assim, não tem como fugir, né? Então, ele, tanto para um lado quanto para o outro, ele é o driver principal de alocação de investimento e, evidentemente, de performance, né? Então, muita gente estava na expectativa que viriam 3 cortes. Agora acho que os olhos estão um pouco mais divididos se de fato virão ou não. Eu acho que esse vai ser o fator principal. É menos importante a gente ter uma taxa terminal aqui de 9,25, 9,5, 9,75 se o Fed lá não cortar nenhuma vez. Então, eu acho que esse vai ser o principal driver daqui para frente, pelo menos até o final do ano. Perfeito, acho que agora sim a gente falou de bolsa, falou do macro, concluiu aí essa pauta. A gente está na dúvida se a gente faz esse balanço mensalmente ou balanço trimestral, então se você tiver alguma sugestão, manda aqui ou no Instagram, ajuda a gente a tomar essa decisão, mas queria, antes de concluir, agradecer as participações do Daniel e do Guilherme nesse aftermarket aqui. Obrigado pessoal, pelo convite.